Pergunte a qualquer pessoa sobre o que se trata Valente e você ouvirá as mesmas 5 palavras como resposta. A princesa que não quer se casar. Essa era a sinopse divulgada junto com os trailers em 2012 e não está exatamente errada. É apenas incompleta, de uma forma que silenciosamente acompanha o filme há mais de uma década, transformando-o no filme da Pixar que as pessoas respeitam, mas raramente assistem novamente. Aquele que aparece em listas de subestimados ao lado da palavra imperfeito. Mas se você realmente assistir Valente novamente, não como uma propaganda, não como aquele com o cabelo, mas como uma narrativa, você encontrará algo mais estranho e intencional do que uma garota recusando um arco no dedo. Você encontrará um filme construído quase inteiramente em torno de um único objeto, uma flecha. Merida dispara 3 delas ao longo do filme, e se você prestar atenção ao que cada uma realmente significa, você não apenas entende a trama. Você capta toda a mensagem que o filme transmite silenciosamente sobre mães, filhas, destino e o trabalho genuinamente aterrorizante de aprender a ouvir outra pessoa. Então, é isso que faremos hoje. Não uma recapitulação, uma análise minuciosa, flecha por flecha. Antes de falarmos sobre Merida, vale a pena dedicar um minuto à mulher que a criou, porque a história por trás de Valente é quase um reflexo da história na tela. O filme foi concebido e escrito por Brenda Chapman, uma veterana da Pixar que trabalhou em O Rei Leão e O Príncipe do Egito antes de se juntar ao estúdio. Chapman apresentou a ideia após um período de atritos com sua própria filha, e ela afirmou em entrevistas que a relação mãe-filha, central no filme, foi inspirada diretamente nessa experiência. 2 pessoas que se amavam e ainda assim não conseguiam se entender por um longo período. Essa história pessoal é importante, porque explica por que este filme, em teoria um conto de fadas sobre uma princesa escocesa, praticamente não dedica tempo algum a romance, profecias ou um vilão no sentido tradicional. O filme dedica sua duração a uma discussão na cozinha que sai completamente do controle. Chapman também se tornou a primeira mulher a dirigir um longa-metragem da Pixar, o que deveria ter sido a manchete. Em vez disso, no meio da produção, ela foi removida da direção e o filme foi finalizado por Mark Andrews, com Steve Purcell também creditado como co-diretor. As razões dadas publicamente na época foram as usuais palavras do estúdio sobre diferenças criativas. E Chapman falou desde então com cautela sobre o quão dolorosa foi essa transição. Quando Valente ganhou o Oscar de melhor animação, Chapman se tornou a primeira mulher na história a receber esse prêmio específico, tecnicamente compartilhado com os diretores que a substituíram. É uma nota de rodapé estranha e um tanto triste que fica abaixo de um filme sobre uma mulher lutando para ser ouvida em seus próprios termos. Guarde isso na memória. Vai importar novamente mais tarde. O filme começa com uma lembrança, não com uma cena no presente. Uma escolha deliberada. A jovem Merida, talvez com 6 anos, recebe seu primeiro arco do pai, o rei Fergus, em uma colina que parece menos um reino e mais um mundo particular que os dois compartilham. É uma cena calorosa, engraçada. O tipo de cena que a Pixar faz melhor do que quase ninguém. E então, na mesma sequência, o urso demoníaco Mordu ataca. Fergus perde uma perna defendendo sua família e o conto de fadas dá uma guinada para algo mais próximo do terror folclórico antes mesmo do título aparecer. Essa mudança brusca é o filme inteiro em miniatura. Uma obra que constantemente apresenta um gênero e entrega outro. Corta para o presente. Merida agora é adolescente, e o filme tem o cuidado de nos mostrar exatamente o que se cristalizou nos anos entre aquela colina e agora. A rainha Elinor assumiu quase que completamente a educação de Merida, postura, bordados, a maneira correta de entrar em um cômodo, enquanto Fergus fica com as partes divertidas, caça, armas
histórias mirabolantes ao redor da fogueira. A casa está dividida nitidamente entre quem pode se divertir com Mérida e quem tem que civilizá-la. E você consegue sentir, mesmo antes de qualquer diálogo explicitar isso, que essa divisão está exaurindo a todos. O evento que desencadeia tudo é a chegada de 3 clãs aliados, Macintosh, MacGuffin e Dingwall, cada um apresentando um herdeiro para competir pela mão de Mérida, pois a tradição dita que o primogênito da família real se casa com o vencedor de um concurso escolhido pela própria princesa. Mérida recebe o concurso e imediatamente o transforma em arma. Escolhe arco e flecha, entra no campo e atira para conquistar sua própria mão, humilhando publicamente 3 clãs e sua mãe em uma única tarde. Essa é a primeira flecha. Não é sutil e não deveria ser. É pura afronta sem nenhum plano por trás. Uma adolescente destruindo um acordo com o qual nunca concordou, sem ainda ter ideia do que realmente quer. Note que o filme não recompensa esse momento como um triunfo. Fergus ri, encantado, porque só vê o espetáculo. Elinor fica horrorizada, porque é ela quem terá que manter a aliança unida depois. E Mérida sai furiosa, sentindo-se justa e, ao mesmo tempo, com sentimentos conflitantes, o que representa um estado emocional adolescente muito mais honesto do que a maioria dos filmes de animação se atreve a abordar. A luta que se segue nos aposentos de Elinor é, quadro a quadro, a cena mais raivosa que a Pixar havia criado até então. Mérida rasga a tapeçaria da família que Elinor passou o filme inteiro costurando, arrancando a figura bordada de si mesma da mãe, e Elinor, em retaliação, joga o arco de Mérida no fogo. É um momento genuinamente doloroso, 2 pessoas que se amam buscando aquilo que mais machucará na outra, e ambas conseguindo. Mérida foge. E é aqui que a história deixa de ser um drama de amadurecimento sobre uma princesa teimosa e se transforma em algo mais próximo de uma fábula sobre consequências, porque Mérida cavalga pela floresta, segue um rastro de fogos fátuos, que no folclore em que o filme se baseia, dizem que levam você ao seu destino ou à morte. E encontra a cabana de uma bruxa. Ela pede um feitiço, algo para mudar sua mãe. Não para falar com ela, não para persuadi-la, para transformá-la. Eis a questão sobre esse pedido, e essa é a decisão estrutural mais inteligente de todo o filme. Mérida consegue exatamente o que pediu, e é um desastre, porque o que ela pediu nunca foi realmente possível de conceder com segurança. O feitiço da bruxa transforma Elinor em um urso, literalmente, fisicamente. E o filme não perde tempo em garantir que você entenda o peso dessa transformação, porque já nos contaram a lenda de Mor'du. Muito antes da época de Fergus e Elinor, um antigo príncipe, o mais velho de 4 irmãos reais, queria toda a força do reino para si. Ele visitou uma bruxa, pediu um feitiço que lhe concedesse a força de 10 homens e o recebeu na forma do corpo de um urso, que o consumiu por completo até que nada restasse do príncipe. Apenas um monstro, vagando pela floresta, incapaz de voltar à sua forma original, incapaz de falar, incapaz de ser convencido pela família que abandonara para conseguir o que queria. Essa não é uma história de fundo qualquer de um monstro da semana. É exatamente o que está acontecendo com Elinor em tempo real, e o filme confia que você perceberá o paralelo sem explicá-lo explicitamente nos diálogos. O orgulho, a recusa em ceder, a recusa em ouvir, é o que transforma as pessoas em algo menos que humanas neste mundo. Mor'du é o que acontece quando esse processo termina. Elinor é o que acontece quando ele está apenas começando, e ainda há tempo para impedi-lo. E é aqui que o filme se torna verdadeiramente inteligente com sua própria metáfora. No momento em que Elinor se transforma em urso, ela perde a capacidade de falar. Toda a sua autoridade, seu controle, sua compostura cuidadosamente mantida como rainha, todo o conjunto de ferramentas que ela usou por anos para gerenciar e moldar sua filha, desaparece num instante.
Ela não pode dar sermões. Ela não pode corrigir a postura de Merida. Ela pode grunhir, gesticular e sentir medo. O que significa que, pela primeira vez no filme, Merida precisa realmente prestar atenção à mãe em vez de reagir a ela. Precisa ler seu rosto, seu corpo, seu medo. Precisa adivinhar o que ela precisa e acertar, porque não há mais nenhum canal de comunicação aberto entre elas. O feitiço não transformou apenas o corpo de Elinor. Ele eliminou todas as ferramentas que as duas usavam para evitar se ouvir de verdade e as forçou a uma situação em que a única coisa que restava era a atenção plena. A parte central do filme, as duas se atrapalhando juntas pela floresta, Elinor, a ursa, pescando com um instinto que a horroriza e fascina ao mesmo tempo, Merida ensinando a sua mãe, de todas as pessoas, como sobreviver na natureza selvagem da qual sua mãe sempre a manteve um pouco afastada, funciona como comédia à primeira vista. É genuinamente engraçada. Mas também é a primeira vez em todo o filme que essas duas personagens estão do mesmo lado de um problema, em vez de lados opostos de uma discussão. Isso não é por acaso. É intencional. A bruxa deixa para Merida um aviso envolto em um enigma. O feitiço deve ser desfeito antes do segundo nascer do sol ou se tornará permanente. Elinor permanecerá transformada em urso para sempre. E o método é específico. Merida deve remendar o laço rompido pelo orgulho. Durante a maior parte do segundo ato, tanto Merida quanto o público presumem que isso é uma metáfora para reparar a tapeçaria literal que ela rasgou em um acesso de raiva. Costurar o tecido, consertar a mãe, pronto. É uma interpretação satisfatória e concisa, e o filme permite que você acredite nisso até o clímax provar que não é suficiente. Porque o orgulho nesta história não é apenas de Mérida, é também de Elinor, sua insistência na tradição, na etiqueta, em moldar sua filha em uma versão de rainha que se encaixe no papel, em vez da pessoa que está diante dela. E é também de Fergus, seu instinto de resolver problemas primeiro com uma lâmina e nunca com perguntas, o que quase leva à morte de sua própria esposa, transformada quando ele a confunde com o monstro que lhe arrancou a perna anos antes. O laço rompido pelo orgulho não é um pedaço de pano. É o hábito de toda a família de se controlar em vez de realmente se ver. A tapeçaria é apenas o símbolo visível disso. Lembro-me de quando a Pixar Animation representava tudo o que havia de glorioso, extraordinário e sim ousado nos longas-metragens de animação. Durante anos, a Pixar Animation foi tão confiável que era quase impossível conter a expectativa criada enquanto se aguardava seu próximo filme. Com a Pixar, até mesmo um filme fraco para os seus padrões era considerado uma delícia cinematográfica. Quando acertavam em cheio, como frequentemente acontecia, a Pixar alcançava a perfeição cinematográfica. Mesmo quando apenas chegavam perto, a Pixar permanecia inquestionavelmente no escalão superior dos estúdios de animação. Então, a Disney chegou. Eu adoro a Disney. Não me interpretem mal. Cresci assistindo ao programa infantil O Maravilhoso Mundo de Disney na televisão e sou fã há muito tempo dos trabalhos cinematográficos do estúdio, tanto em live action quanto em animação. A Disney, no entanto, está inevitavelmente sujeita aos interesses de seus acionistas e, como tal, não é difícil observar em sua filmografia a influência do dinheiro em suas produções e campanhas de marketing. Para sermos honestos, até mesmo suas campanhas mais emotivas parecem um tanto calculadas. A Pixar, apesar de ter alcançado um enorme sucesso de bilheteria, sempre pareceu transcender o dinheiro ou, pelo menos, equilibrar as finanças com sua integridade artística. De alguma forma, a Pixar sempre conseguiu fazer a diferença e lucrar. Carros 2, de 2011, encerrou a longa sequência de animações da Pixar aclamadas pela crítica.
Embora o filme não tenha sido um fracasso de bilheteria, foi a primeira vez que se podia olhar para um filme de animação com o selo Pixar Animation e pensar em Disney. Agora aconteceu de novo. Valente não é um filme ruim. Valente é um filme da Disney. Valente teve seu marketing centrado no fato de que, pela primeira vez, um longa-metragem de animação da Pixar tem uma protagonista feminina. É uma estratégia óbvia para atrair o público jovem feminino e muito provavelmente funcionará, apesar dos trailers não criarem muita expectativa. Valente me entreteve do começo ao fim, mas o filme nunca me cativou completamente, apesar do talento visual característico da Pixar e de sua mensagem positiva e inspiradora. Eu gostei de Valente. Gostei mesmo, mas eu queria amar Valente. Queria que Valente me emocionasse profundamente como Toy Story 3, me hipnotizasse como Up, ou até mesmo me estimulasse intelectualmente como Wall-E. Não aconteceu. Valente me entreteve, apesar do uso completamente dispendioso da animação 3D, mas, mesmo com o fiasco que foi Carros 2, isso simplesmente não é suficiente para me entreter com um filme da Pixar. O filme gira em torno de Mérida, Kelly MacDonald, uma jovem escocesa que vive em uma época mítica com seu pai, o rei Fergus, Billy Connolly, e sua mãe, a rainha Eleanor, Emma Thompson. Ela leva uma vida bastante feliz e o filme começa com ela sendo incentivada por seu pai a explorar suas tendências mais molecas com um lindo arco de madeira que ganhou de presente de aniversário. Sua mãe, é claro, preferiria que ela agisse mais como a princesa que é e será. Em pouco tempo, ela tem 3 irmãos deliciosamente travessos e se torna ainda mais submissa à determinação de sua mãe em criá-la como uma jovem dama. Quando sua mãe leva tudo ainda mais longe e oferece sua mão em casamento a um jovem a ser escolhido entre um trio bastante heterogêneo de rapazes da região. Gostaria de contestar um pouco a forma como Valente foi recebido quando foi lançado, porque as críticas da época, e houve críticas reais, este continua sendo um dos filmes mais controversos da Pixar entre os críticos. Se concentraram principalmente na ideia de que o enredo era genérico. Acho que a leitura não capta a essência da estrutura tradicional do filme. Valente se apresenta exatamente como o público espera: princesa, pretendentes, um pacto mágico, justamente para subverter essa expectativa na segunda metade. Não há príncipe para casar, nem qualquer subtrama romântica, o que era realmente incomum para o gênero na época. Não há vilão para derrotar no sentido convencional. Mordu é mais uma advertência em forma humana do que um antagonista com motivações. O reino da Escócia, felizmente livre dos conquistadores ingleses neste momento, repousa sobre uma frágil aliança de senhores da guerra. Os esforços bem-intencionados da rainha Eleanor visam transformar Mérida em uma bela noiva para um dos príncipes vizinhos e, assim, garantir a paz futura. No momento marcado, os senhores das províncias vizinhas, Kevin McKidd, Robbie Coltrane e Craig Ferguson, chegam com seus filhos solteiros a reboque. Não surpreendentemente, cada um dos pretendentes reais é uma espécie de bobalhão sem charme. Apesar dos apelos da mãe para que se comportasse, Mérida acha tudo muito ordenado e restritivo. Após recusar alegremente todos os seus pretendentes, ela decide reescrever o próprio destino. Dada a sua ousadia e o seu excelente conhecimento de folclore, não é surpresa que ela saiba exatamente como fazer isso. Ela simplesmente segue os fogos fátuos. No fundo da floresta vive uma velha bruxa, Julie Walters, com o poder de mudar o destino de uma pessoa. Enquanto isso, há mais do que apenas a decepção da mãe à espreita nos calcanhares de Mérida. Um urso enorme e malévolo chamado Mordu ronda a floresta, temido por todos com razão. Toda a estrutura de um conto de fadas está presente justamente para que o filme mostre que o verdadeiro problema da magia nunca foi o feitiço. Foram 2 pessoas que pararam de se ouvir anos antes da bruxa entrar na história.
É uma premissa muito mais estranha e melancólica para uma aventura animada do que a divulgação sugeriu, e acredito que essa discrepância entre a promessa do trailer e os reais interesses do filme seja um dos principais motivos para minha demora em sua reavaliação. Vale ressaltar também que a qualidade técnica deste filme é extraordinária, mesmo para os padrões da Pixar. O cabelo da Merida, mais de 1.500 cachos simulados individualmente, cada um reagindo de forma independente ao vento, à água e ao movimento. Exigiu a criação de ferramentas de animação completamente novas, pois nada existente seria capaz de lidar com um cabelo de tanto volume e com comportamentos tão complexos. A equipe de produção viajou para a Escócia para estudar a luz, a textura e a geografia das terras altas, e isso transparece em cada plano aberto da névoa sobre as colinas. A trilha sonora de Patrick Doyle se apoia em instrumentação celta autêntica, em vez de um som orquestral genérico de fantasia, e a única música completa do filme, interpretada pela cantora escocesa Julie Fowlis, foi gravada em parte em gaélico escocês. Um pequeno detalhe, mas que demonstra a seriedade com que a produção tratou a cultura da qual estava tomando emprestadas suas imagens, em vez de tratar a Escócia como um mero pano de fundo medieval genérico. O trabalho de desenvolvimento dos personagens em Valente é excelente em todos os aspectos. Billy Connolly nasceu para a dublagem, pelo menos no nicho muito específico de escoceses fanfarrões. Os fãs de sua comédia maníaca e profana finalmente podem compartilhá-lo com seus filhos pequenos, aqueles jovens demais para se lembrarem de A Ilha do Tesouro dos Muppets. A reação negativa foi imediata e estrondosa, de pais, críticos e fãs. E a própria Brenda Chapman se manifestou publicamente contra a reformulação, chamando-a de um retrocesso para um personagem criado para resistir exatamente a esse tipo de transformação. A Disney discretamente retirou a arte em poucas semanas e retornou em grande parte a um design mais próximo do original do filme. É um eco estranho, quase perfeito demais, do argumento central do filme. Tentar moldar uma filha de personalidade forte em uma versão mais comercial e palatável de si mesma não a honra. Apenas repete o erro sobre o qual a história passou 90 minutos alertando. Elinor aprende essa lição dentro do filme. O estúdio, por sua vez, demorou um pouco mais para aprendê-la fora dele, ou um vilão no sentido tradicional. O filme dedica sua duração a uma discussão na cozinha que sai completamente do controle. Chapman também se tornou a primeira mulher a dirigir um longa-metragem da Pixar, o que deveria ter sido a manchete. Em vez disso, no meio da produção, ela foi removida da direção e o filme foi finalizado por Mark Andrews, com Steve Purcell também creditado como co-diretor. As razões dadas publicamente na época foram as usuais palavras do estúdio sobre diferenças criativas. E Chapman falou desde então com cautela sobre o quão dolorosa foi essa transição. Quando Valente ganhou o Oscar de melhor animação, Chapman se tornou a primeira mulher na história a receber esse prêmio específico, tecnicamente compartilhado com os diretores que a substituíram. É uma nota de rodapé estranha e um tanto triste que fica abaixo de um filme sobre uma mulher lutando para ser ouvida em seus próprios termos. Guarde isso na memória. Vai importar novamente mais tarde. O filme começa com uma lembrança, não com uma cena no presente. Uma escolha deliberada. A jovem Merida, talvez com 6 anos, recebe seu primeiro arco do pai, o rei Fergus, em uma colina que parece menos um reino e mais um mundo particular que os dois compartilham. É uma cena calorosa, engraçada. O tipo de cena que a Pixar faz melhor do que quase ninguém. E então, na mesma sequência, o urso demoníaco Mordu ataca. Fergus perde uma perna defendendo sua família e o conto de fadas dá uma guinada para algo mais próximo do terror folclórico antes mesmo do título aparecer. Essa mudança brusca é o filme inteiro em miniatura.
Uma obra que constantemente apresenta um gênero e entrega outro. Corta para o presente. Merida agora é adolescente, e o filme tem o cuidado de nos mostrar exatamente o que se cristalizou nos anos entre aquela colina e agora. A rainha Elinor assumiu quase que completamente a educação de Merida, postura, bordados, a maneira correta de entrar em um cômodo, enquanto Fergus fica com as partes divertidas, caça, armas, histórias mirabolantes ao redor da fogueira. A casa está dividida nitidamente entre quem pode se divertir com Mérida e quem tem que civilizá-la, e você consegue sentir, mesmo antes de qualquer diálogo explicitar isso, que essa divisão está exaurindo a todos. O evento que desencadeia tudo é a chegada de 3 clãs aliados, Mackintosh, MacGuffin e Dingwall, cada um apresentando um herdeiro para competir pela mão de Mérida, pois a tradição dita que o primogênito da família real se casa com o vencedor de um concurso escolhido pela própria princesa. Mérida recebe o concurso e imediatamente o transforma em arma. Escolhe arco e flecha, entra no campo e atira para conquistar sua própria mão, humilhando publicamente 3 clãs e sua mãe em uma única tarde. Essa é a primeira flecha. Não é sutil e não deveria ser. É pura afronta sem nenhum plano por trás. Uma adolescente destruindo um acordo com o qual nunca concordou, sem ainda ter ideia do que realmente quer. Note que o filme não recompensa esse momento como um triunfo. Fergus ri, encantado, porque só vê o espetáculo. Elinor fica horrorizada, porque é ela quem terá que manter a aliança unida depois. E Merida sai furiosa, sentindo-se justa e, ao mesmo tempo, com sentimentos conflitantes, o que representa um estado emocional adolescente muito mais honesto do que a maioria dos filmes de animação se atreve a abordar. A luta que se segue nos aposentos de Elinor é, quadro a quadro, a cena mais raivosa que a Pixar havia criado até então. Merida rasga a tapeçaria da família que Elinor passou o filme inteiro costurando, arrancando a figura bordada de si mesma da mãe, e Elinor, em retaliação, joga o arco de Merida no fogo. É um momento genuinamente doloroso, 2 pessoas que se amam buscando aquilo que mais machucará na outra, e ambas conseguindo. Merida foge. E é aqui que a história deixa de ser um drama de amadurecimento sobre uma princesa teimosa e se transforma em algo mais próximo de uma fábula sobre consequências, porque Mérida cavalga pela floresta, segue um rastro de fogos fátuos, que no folclore em que o filme se baseia, dizem que levam você ao seu destino ou à morte. E encontra a cabana de uma bruxa. Ela pede um feitiço, algo para mudar sua mãe. Não para falar com ela, não para persuadi-la, para transformá-la. Eis a questão sobre esse pedido, e essa é a decisão estrutural mais inteligente de todo o filme. Merida consegue exatamente o que pediu, e é um desastre, porque o que ela pediu nunca foi realmente possível de conceder com segurança. O feitiço da bruxa transforma Elinor em um urso, literalmente, fisicamente. E o filme não perde tempo em garantir que você entenda o peso dessa transformação, porque já nos contaram a lenda de Mor'du. Muito antes da época de Fergus e Elinor, um antigo príncipe, o mais velho de 4 irmãos reais, queria toda a força do reino para si. Ele visitou uma bruxa, pediu um feitiço que lhe concedesse a força de 10 homens e o recebeu na forma do corpo de um urso, que o consumiu por completo até que nada restasse do príncipe. Apenas um monstro, vagando pela floresta, incapaz de voltar à sua forma original, incapaz de falar, incapaz de ser convencido pela família que abandonara para conseguir o que queria. Essa não é uma história de fundo qualquer de um monstro da semana. É exatamente o que está acontecendo com Elinor em tempo real, e o filme confia que você perceberá o paralelo sem explicá-lo explicitamente nos diálogos. O orgulho, a recusa em ceder, a recusa em ouvir, é o que transforma as pessoas em algo menos que humanas neste mundo. Mor'du é o que acontece quando esse processo termina. Elinor
É o que acontece quando ele está apenas começando, e ainda há tempo para impedi-lo. E é aqui que o filme se torna verdadeiramente inteligente com sua própria metáfora. No momento em que Elinor se transforma em urso, ela perde a capacidade de falar. Toda a sua autoridade, seu controle, sua compostura cuidadosamente mantida como rainha, todo o conjunto de ferramentas que ela usou por anos para gerenciar e moldar sua filha, desaparece num instante. Ela não pode dar sermões. Ela não pode corrigir a postura de Merida. Ela pode grunhir, gesticular e sentir medo. O que significa que, pela primeira vez no filme, Merida precisa realmente prestar atenção à mãe em vez de reagir a ela. Precisa ler seu rosto, seu corpo, seu medo. Precisa adivinhar o que ela precisa e acertar, porque não há mais nenhum canal de comunicação aberto entre elas. O feitiço não transformou apenas o corpo de Elinor. Ele eliminou todas as ferramentas que as duas usavam para evitar se ouvir de verdade e as forçou a uma situação em que a única coisa que restava era a atenção plena. A parte central do filme, as duas se atrapalhando juntas pela floresta, Elinor, a ursa, pescando com um instinto que a horroriza e fascina ao mesmo tempo, Merida ensinando a sua mãe, de todas as pessoas, como sobreviver na natureza selvagem da qual sua mãe sempre a manteve um pouco afastada, funciona como comédia à primeira vista. É genuinamente engraçada. Mas também é a primeira vez em todo o filme que essas duas personagens estão do mesmo lado de um problema, em vez de lados opostos de uma discussão. Isso não é por acaso, é intencional. A bruxa deixa para Merida um aviso envolto em um enigma. O feitiço deve ser desfeito antes do segundo nascer do sol ou se tornará permanente. Elinor permanecerá transformada em urso para sempre. E o método é específico. Merida deve remendar o laço rompido pelo orgulho. Durante a maior parte do segundo ato, tanto Merida quanto o público presumem que isso é uma metáfora para reparar a tapeçaria literal que ela rasgou em um acesso de raiva. Costurar o tecido, consertar a mãe, pronto. É uma interpretação satisfatória e concisa, e o filme permite que você acredite nisso até o clímax provar que não é suficiente. Porque o orgulho nesta história não é apenas de Mérida, é também de Elinor, sua insistência na tradição, na etiqueta, em moldar sua filha em uma versão de rainha que se encaixe no papel, em vez da pessoa que está diante dela. E é também de Fergus, seu instinto de resolver problemas primeiro com uma lâmina e nunca com perguntas, o que quase leva à morte de sua própria esposa, transformada quando ele a confunde com o monstro que lhe arrancou a perna anos antes. O laço rompido pelo orgulho não é um pedaço de pano. É o hábito de toda a família de se controlar em vez de realmente se ver. A tapeçaria é apenas o símbolo visível disso. Lembro-me de quando a Pixar Animation representava tudo o que havia de glorioso, extraordinário e sim ousado nos longas-metragens de animação. Durante anos, a Pixar Animation foi tão confiável que era quase impossível conter a expectativa criada enquanto se aguardava seu próximo filme. Com a Pixar, até mesmo um filme fraco para os seus padrões era considerado uma delícia cinematográfica. Quando acertavam em cheio, como frequentemente acontecia, a Pixar alcançava a perfeição cinematográfica. Mesmo quando apenas chegavam perto, a Pixar permanecia inquestionavelmente no escalão superior dos estúdios de animação. Então, a Disney chegou. Eu adoro a Disney. Não me interpretem mal. Cresci assistindo ao programa infantil O Maravilhoso Mundo de Disney na televisão e sou fã há muito tempo dos trabalhos cinematográficos do estúdio, tanto em live action quanto em animação. A Disney, no entanto, está inevitavelmente sujeita aos interesses de seus acionistas e, como tal, não é difícil observar em sua filmografia a influência do dinheiro em suas produções e campanhas de marketing.
Para sermos honestos, até mesmo suas campanhas mais emotivas parecem um tanto calculadas. A Pixar, apesar de ter alcançado um enorme sucesso de bilheteria, sempre pareceu transcender o dinheiro ou, pelo menos, equilibrar as finanças com sua integridade artística. De alguma forma, a Pixar sempre conseguiu fazer a diferença e lucrar. Carros 2, de 2011, encerrou a longa sequência de animações da Pixar aclamadas pela crítica. Embora o filme não tenha sido um fracasso de bilheteria, foi a primeira vez que se podia olhar para um filme de animação com o selo Pixar Animation e pensar em Disney. Agora aconteceu de novo. Valente não é um filme ruim. Valente é um filme da Disney. Valente teve seu marketing centrado no fato de que, pela primeira vez, um longa-metragem de animação da Pixar tem uma protagonista feminina. É uma estratégia óbvia para atrair o público jovem feminino e muito provavelmente funcionará, apesar dos trailers não criarem muita expectativa. Valente me entreteve do começo ao fim, mas o filme nunca me cativou completamente, apesar do talento visual característico da Pixar e de sua mensagem positiva e inspiradora. Eu gostei de Valente. Gostei mesmo, mas eu queria amar Valente. Queria que Valente me emocionasse profundamente como Toy Story 3, me hipnotizasse como Up, ou até mesmo me estimulasse intelectualmente como Wall-E. Não aconteceu. Valente me entreteve, apesar do uso completamente dispendioso da animação 3D, mas, mesmo com o fiasco que foi Carros 2, isso simplesmente não é suficiente para me entreter com um filme da Pixar. O filme gira em torno de Mérida, Kelly MacDonald, uma jovem escocesa que vive em uma época mítica com seu pai, o rei Fergus, Billy Connolly, e sua mãe, a rainha Eleanor, Emma Thompson. Ela leva uma vida bastante feliz e o filme começa com ela sendo incentivada por seu pai a explorar suas tendências mais molecas com um lindo arco de madeira que ganhou de presente de aniversário. Sua mãe, é claro, preferiria que ela agisse mais como a princesa que é e será. Em pouco tempo, ela tem 3 irmãos deliciosamente travessos e se torna ainda mais submissa à determinação de sua mãe em criá-la como uma jovem dama. Quando sua mãe leva tudo ainda mais longe e oferece sua mão em casamento a um jovem a ser escolhido entre um trio bastante heterogêneo de rapazes da região. Gostaria de contestar um pouco a forma como Valente foi recebido quando foi lançado, porque as críticas da época, e houve críticas reais, este continua sendo um dos filmes mais controversos da Pixar entre os críticos. Se concentraram principalmente na ideia de que o enredo era genérico. Acho que a leitura não capta a essência da estrutura tradicional do filme. Valente se apresenta exatamente como o público espera: princesa, pretendentes, um pacto mágico, justamente para subverter essa expectativa na segunda metade. Não há príncipe para casar, nem qualquer subtrama romântica, o que era realmente incomum para o gênero na época. Não há vilão para derrotar no sentido convencional. Mordu é mais uma advertência em forma humana do que um antagonista com motivações. O reino da Escócia, felizmente livre dos conquistadores ingleses neste momento, repousa sobre uma frágil aliança de senhores da guerra. Os esforços bem-intencionados da rainha Eleanor visam transformar Mérida em uma bela noiva para um dos príncipes vizinhos e, assim, garantir a paz futura. No momento marcado, os senhores das províncias vizinhas, Kevin McKidd, Robbie Coltrane e Craig Ferguson, chegam com seus filhos solteiros a reboque. Não surpreendentemente, cada um dos pretendentes reais é uma espécie de bobalhão sem charme. Apesar dos apelos da mãe para que se comportasse, Merida acha tudo muito ordenado e restritivo. Após recusar alegremente todos os seus pretendentes, ela decide reescrever o próprio destino. Dada a sua ousadia e o seu excelente conhecimento de folclore, não é surpresa que ela saiba exatamente como fazer isso. Ela simplesmente segue os fogos fátuos. No fundo da floresta vive uma velha bruxa,
Julie Walters, com o poder de mudar o destino de uma pessoa. Enquanto isso, há mais do que apenas a decepção da mãe à espreita nos calcanhares de Merida. Um urso enorme e malévolo chamado Mordu ronda a floresta, temido por todos com razão. Toda a estrutura de um conto de fadas está presente justamente para que o filme mostre que o verdadeiro problema da magia nunca foi o feitiço. Foram duas pessoas que pararam de se ouvir anos antes da bruxa entrar na história. É uma premissa muito mais estranha e melancólica para uma aventura animada do que a divulgação sugeriu, e acredito que essa discrepância entre a promessa do trailer e os reais interesses do filme seja um dos principais motivos para minha demora em sua reavaliação. Vale ressaltar também que a qualidade técnica deste filme é extraordinária, mesmo para os padrões da Pixar. O cabelo da Merida, mais de 1.500 cachos simulados individualmente, cada um reagindo de forma independente ao vento, à água e ao movimento. Exigiu a criação de ferramentas de animação completamente novas, pois nada existente seria capaz de lidar com um cabelo de tanto volume e com comportamentos tão complexos. A equipe de produção viajou para a Escócia para estudar a luz, a textura e a geografia das terras altas. E isso transparece em cada plano aberto da névoa sobre as colinas. A trilha sonora de Patrick Doyle se apoia em instrumentação celta autêntica, em vez de um som orquestral genérico de fantasia, e a única música completa do filme, interpretada pela cantora escocesa Julie Fowlis, foi gravada em parte em gaélico escocês. Um pequeno detalhe, mas que demonstra a seriedade com que a produção tratou a cultura da qual estava tomando emprestadas suas imagens, em vez de tratar a Escócia como um mero pano de fundo medieval genérico. O trabalho de desenvolvimento dos personagens em Valente é excelente em todos os aspectos. Billy Connolly nasceu para a dublagem, pelo menos no nicho muito específico de escoceses fanfarrões. Os fãs de sua comédia maníaca e profana finalmente podem compartilhá-lo com seus filhos pequenos, aqueles jovens demais para se lembrarem de A Ilha do Tesouro dos Muppets. A reação negativa foi imediata e estrondosa, de pais, críticos e fãs. E a própria Brenda Chapman se manifestou publicamente contra a reformulação, chamando-a de um retrocesso para um personagem criado para resistir exatamente a esse tipo de transformação. A Disney discretamente retirou a arte em poucas semanas e retornou em grande parte a um design mais próximo do original do filme. É um eco estranho, quase perfeito demais, do argumento central do filme. Tentar moldar uma filha de personalidade forte em uma versão mais comercial e palatável de si mesma não a honra. Apenas repete o erro sobre o qual a história passou 90 minutos alertando. Elinor aprende essa lição dentro do filme. O estúdio, por sua vez, demorou um pouco mais para aprendê-la fora dele. Ou um vilão no sentido tradicional. O filme dedica sua duração a uma discussão na cozinha que sai completamente do controle. Chapman também se tornou a primeira mulher a dirigir um longa-metragem da Pixar, o que deveria ter sido a manchete. Em vez disso, no meio da produção, ela foi removida da direção e o filme foi finalizado por Mark Andrews, com Steve Purcell também creditado como co-diretor. As razões dadas publicamente na época foram as usuais palavras do estúdio sobre diferenças criativas. E Chapman falou desde então com cautela sobre o quão dolorosa foi essa transição. Quando Valente ganhou o Oscar de melhor animação, Chapman se tornou a primeira mulher na história a receber esse prêmio específico, tecnicamente compartilhado com os diretores que a substituíram. É uma nota de rodapé estranha e um tanto triste que fica abaixo de um filme sobre uma mulher lutando para ser ouvida em seus próprios termos. Guarde isso na memória. Vai importar novamente mais tarde. O filme começa com uma lembrança, não com uma cena no presente. Uma escolha deliberada. A jovem Merida, talvez com 6 anos, recebe seu primeiro arco do pai, o rei Fergus,
em uma colina que parece menos um reino e mais um mundo particular que os dois compartilham. É uma cena calorosa, engraçada. O tipo de cena que a Pixar faz melhor do que quase ninguém. E então, na mesma sequência, o urso demoníaco Mordu ataca. Fergus perde uma perna defendendo sua família e o conto de fadas dá uma guinada para algo mais próximo do terror folclórico antes mesmo do título aparecer. Essa mudança brusca é o filme inteiro em miniatura. Uma obra que constantemente apresenta um gênero e entrega outro. Corta para o presente. Merida agora é adolescente, e o filme tem o cuidado de nos mostrar exatamente o que se cristalizou nos anos entre aquela colina e agora. A rainha Elinor assumiu quase que completamente a educação de Merida, postura, bordados, a maneira correta de entrar em um cômodo, enquanto Fergus fica com as partes divertidas, caça, armas, histórias mirabolantes ao redor da fogueira. A casa está dividida nitidamente entre quem pode se divertir com Mérida e quem tem que civilizá-la. E você consegue sentir, mesmo antes de qualquer diálogo explicitar isso, que essa divisão está exaurindo a todos. O evento que desencadeia tudo é a chegada de 3 clãs aliados, Macintosh, MacGuffin e Dingwall, cada um apresentando um herdeiro para competir pela mão de Mérida, pois a tradição dita que o primogênito da família real se casa com o vencedor de um concurso escolhido pela própria princesa. Mérida recebe o concurso e imediatamente o transforma em arma. Escolhe arco e flecha, entra no campo e atira para conquistar sua própria mão, humilhando publicamente 3 clãs e sua mãe em uma única tarde. Essa é a primeira flecha. Não é sutil e não deveria ser. É pura afronta sem nenhum plano por trás. Uma adolescente destruindo um acordo com o qual nunca concordou, sem ainda ter ideia do que realmente quer. Note que o filme não recompensa esse momento como um triunfo. Fergus ri, encantado, porque só vê o espetáculo. Elinor fica horrorizada, porque é ela quem terá que manter a aliança unida depois. E Merida sai furiosa, sentindo-se justa e, ao mesmo tempo, com sentimentos conflitantes, o que representa um estado emocional adolescente muito mais honesto do que a maioria dos filmes de animação se atreve a abordar. A luta que se segue nos aposentos de Elinor é, quadro a quadro, a cena mais raivosa que a Pixar havia criado até então. Merida rasga a tapeçaria da família que Elinor passou o filme inteiro costurando, arrancando a figura bordada de si mesma da mãe, e Elinor, em retaliação, joga o arco de Merida no fogo. É um momento genuinamente doloroso, 2 pessoas que se amam buscando aquilo que mais machucará na outra, e ambas conseguindo. Merida foge. E é aqui que a história deixa de ser um drama de amadurecimento sobre uma princesa teimosa e se transforma em algo mais próximo de uma fábula sobre consequências, porque Mérida cavalga pela floresta, segue um rastro de fogos fátuos, que no folclore em que o filme se baseia, dizem que levam você ao seu destino ou à morte. E encontra a cabana de uma bruxa. Ela pede um feitiço, algo para mudar sua mãe. Não para falar com ela, não para persuadi-la, para transformá-la. Eis a questão sobre esse pedido, e essa é a decisão estrutural mais inteligente de todo o filme. Merida consegue exatamente o que pediu, e é um desastre, porque o que ela pediu nunca foi realmente possível de conceder com segurança. O feitiço da bruxa transforma Elinor em um urso, literalmente, fisicamente, e o filme não perde tempo em garantir que você entenda o peso dessa transformação, porque já nos contaram a lenda de Mordu. Muito antes da época de Fergus e Elinor, um antigo príncipe, o mais velho de 4 irmãos reais, queria toda a força do reino para si. Ele visitou uma bruxa, pediu um feitiço que lhe concedesse a força de 10 homens e o recebeu na forma do corpo de um urso, que o consumiu por completo até que nada restasse do príncipe.
apenas um monstro, vagando pela floresta, incapaz de voltar à sua forma original, incapaz de falar, incapaz de ser convencido pela família que abandonara para conseguir o que queria. Essa não é uma história de fundo qualquer de um monstro da semana. É exatamente o que está acontecendo com Eleanor em tempo real, e o filme confia que você perceberá o paralelo sem explicá-lo explicitamente nos diálogos. O orgulho, a recusa em ceder, a recusa em ouvir, é o que transforma as pessoas em algo menos que humanas neste mundo. Mordu é o que acontece quando esse processo termina. Elinor é o que acontece quando ele está apenas começando, e ainda há tempo para impedi-lo. E é aqui que o filme se torna verdadeiramente inteligente com sua própria metáfora. No momento em que Elinor se transforma em urso, ela perde a capacidade de falar. Toda a sua autoridade, seu controle, sua compostura cuidadosamente mantida como rainha, todo o conjunto de ferramentas que ela usou por anos para gerenciar e moldar sua filha, desaparece num instante. Ela não pode dar sermões. Ela não pode corrigir a postura de Merida. Ela pode grunhir, gesticular e sentir medo. O que significa que, pela primeira vez no filme, Merida precisa realmente prestar atenção à mãe em vez de reagir a ela. Precisa ler seu rosto, seu corpo, seu medo. Precisa adivinhar o que ela precisa e acertar, porque não há mais nenhum canal de comunicação aberto entre elas. O feitiço não transformou apenas o corpo de Elinor. Ele eliminou todas as ferramentas que as duas usavam para evitar se ouvir de verdade e as forçou a uma situação em que a única coisa que restava era a atenção plena. A parte central do filme, as duas se atrapalhando juntas pela floresta, Elinor, a ursa, pescando com um instinto que a horroriza e fascina ao mesmo tempo, Merida ensinando a sua mãe, de todas as pessoas, como sobreviver na natureza selvagem da qual sua mãe sempre a manteve um pouco afastada, funciona como comédia à primeira vista. É genuinamente engraçada. Mas também é a primeira vez em todo o filme que essas duas personagens estão do mesmo lado de um problema, em vez de lados opostos de uma discussão. Isso não é por acaso. É intencional. A bruxa deixa para Merida um aviso envolto em um enigma. O feitiço deve ser desfeito antes do segundo nascer do sol ou se tornará permanente. Elinor permanecerá transformada em urso para sempre. E o método é específico. Merida deve remendar o laço rompido pelo orgulho. Durante a maior parte do segundo ato, tanto Merida quanto o público presumem que isso é uma metáfora para reparar a tapeçaria literal que ela rasgou em um acesso de raiva. Costurar o tecido, consertar a mãe, pronto. É uma interpretação satisfatória e concisa, e o filme permite que você acredite nisso até o clímax provar que não é suficiente. Porque o orgulho nesta história não é apenas de Mérida, é também de Elinor, sua insistência na tradição, na etiqueta, em moldar sua filha em uma versão de rainha que se encaixe no papel, em vez da pessoa que está diante dela. E é também de Fergus, seu instinto de resolver problemas primeiro com uma lâmina e nunca com perguntas, o que quase leva à morte de sua própria esposa, transformada quando ele a confunde com o monstro que lhe arrancou a perna anos antes. O laço rompido pelo orgulho não é um pedaço de pano. É o hábito de toda a família de se controlar em vez de realmente se ver. A tapeçaria é apenas o símbolo visível disso. Lembro-me de quando a Pixar Animation representava tudo o que havia de glorioso, extraordinário e sim ousado nos longas-metragens de animação. Durante anos, a Pixar Animation foi tão confiável que era quase impossível conter a expectativa criada enquanto se aguardava seu próximo filme. Com a Pixar, até mesmo um filme fraco para os seus padrões era considerado uma delícia cinematográfica. Quando acertavam em cheio, como frequentemente acontecia, a Pixar alcançava a perfeição cinematográfica.
Mesmo quando apenas chegavam perto, a Pixar permanecia inquestionavelmente no escalão superior dos estúdios de animação. Então, a Disney chegou. Eu adoro a Disney. Não me interpretem mal. Cresci assistindo ao programa infantil O Maravilhoso Mundo de Disney na televisão e sou fã há muito tempo dos trabalhos cinematográficos do estúdio, tanto em live action quanto em animação. A Disney, no entanto, está inevitavelmente sujeita aos interesses de seus acionistas e, como tal, não é difícil observar em sua filmografia a influência do dinheiro em suas produções e campanhas de marketing. Para sermos honestos, até mesmo suas campanhas mais emotivas parecem um tanto calculadas. A Pixar, apesar de ter alcançado um enorme sucesso de bilheteria, sempre pareceu transcender o dinheiro ou, pelo menos, equilibrar as finanças com sua integridade artística. De alguma forma, a Pixar sempre conseguiu fazer a diferença e lucrar. Carros 2, de 2011, encerrou a longa sequência de animações da Pixar aclamadas pela crítica. Embora o filme não tenha sido um fracasso de bilheteria, foi a primeira vez que se podia olhar para um filme de animação com o selo Pixar Animation e pensar em Disney. Agora aconteceu de novo. Valente não é um filme ruim. Valente é um filme da Disney. Valente teve seu marketing centrado no fato de que, pela primeira vez, um longa-metragem de animação da Pixar tem uma protagonista feminina. É uma estratégia óbvia para atrair o público jovem feminino e muito provavelmente funcionará, apesar dos trailers não criarem muita expectativa. Valente me entreteve do começo ao fim, mas o filme nunca me cativou completamente, apesar do talento visual característico da Pixar e de sua mensagem positiva e inspiradora. Eu gostei de Valente. Gostei mesmo, mas eu queria amar Valente. Queria que Valente me emocionasse profundamente como Toy Story 3, me hipnotizasse como Up, ou até mesmo me estimulasse intelectualmente como Wall-E. Não aconteceu. Valente me entreteve, apesar do uso completamente dispendioso da animação 3D, mas, mesmo com o fiasco que foi Carros 2, isso simplesmente não é suficiente para me entreter com um filme da Pixar. O filme gira em torno de Mérida, Kelly MacDonald, uma jovem escocesa que vive em uma época mítica com seu pai, o rei Fergus, Billy Connolly, e sua mãe, a rainha Eleanor, Emma Thompson. Ela leva uma vida bastante feliz e o filme começa com ela sendo incentivada por seu pai a explorar suas tendências mais molecas com um lindo arco de madeira que ganhou de presente de aniversário. Sua mãe, é claro, preferiria que ela agisse mais como a princesa que é e será. Em pouco tempo, ela tem 3 irmãos deliciosamente travessos e se torna ainda mais submissa à determinação de sua mãe em criá-la como uma jovem dama. Quando sua mãe leva tudo ainda mais longe e oferece sua mão em casamento a um jovem a ser escolhido entre um trio bastante heterogêneo de rapazes da região. Gostaria de contestar um pouco a forma como Valente foi recebido quando foi lançado, porque as críticas da época, e houve críticas reais, este continua sendo um dos filmes mais controversos da Pixar entre os críticos. Se concentraram principalmente na ideia de que o enredo era genérico. Acho que a leitura não capta a essência da estrutura tradicional do filme. Valente se apresenta exatamente como o público espera: princesa, pretendentes, um pacto mágico, justamente para subverter essa expectativa na segunda metade. Não há príncipe para casar, nem qualquer subtrama romântica, o que era realmente incomum para o gênero na época. Não há vilão para derrotar no sentido convencional. Mordu é mais uma advertência em forma humana do que um antagonista com motivações. O reino da Escócia, felizmente livre dos conquistadores ingleses neste momento, repousa sobre uma frágil aliança de senhores da guerra. Os esforços bem-intencionados da rainha Eleanor visam transformar Mérida em uma bela noiva para um dos príncipes vizinhos e, assim, garantir a paz futura.
No momento marcado, os senhores das províncias vizinhas, Kevin McKidd, Robbie Coltrane e Craig Ferguson, chegam com seus filhos solteiros a reboque. Não surpreendentemente, cada um dos pretendentes reais é uma espécie de bobalhão sem charme. Apesar dos apelos da mãe para que se comportasse, Merida acha tudo muito ordenado e restritivo. Após recusar alegremente todos os seus pretendentes, ela decide reescrever o próprio destino. Dada a sua ousadia e o seu excelente conhecimento de folclore, não é surpresa que ela saiba exatamente como fazer isso. Ela simplesmente segue os fogos fátuos. No fundo da floresta vive uma velha bruxa, Julie Walters, com o poder de mudar o destino de uma pessoa. Enquanto isso, há mais do que apenas a decepção da mãe à espreita nos calcanhares de Merida. Um urso enorme e malévolo chamado Mordu ronda a floresta, temido por todos com razão. Toda a estrutura de um conto de fadas está presente justamente para que o filme mostre que o verdadeiro problema da magia nunca foi o feitiço. Foram duas pessoas que pararam de se ouvir anos antes da bruxa entrar na história. É uma premissa muito mais estranha e melancólica para uma aventura animada do que a divulgação sugeriu, e acredito que essa discrepância entre a promessa do trailer e os reais interesses do filme seja um dos principais motivos para minha demora em sua reavaliação. Vale ressaltar também que a qualidade técnica deste filme é extraordinária, mesmo para os padrões da Pixar. O cabelo da Merida, mais de 1.500 cachos simulados individualmente, cada um reagindo de forma independente ao vento, à água e ao movimento. Exigiu a criação de ferramentas de animação completamente novas, pois nada existente seria capaz de lidar com um cabelo de tanto volume e com comportamentos tão complexos. A equipe de produção viajou para a Escócia para estudar a luz, a textura e a geografia das terras altas, e isso transparece em cada plano aberto da névoa sobre as colinas. A trilha sonora de Patrick Doyle se apoia em instrumentação celta autêntica, em vez de um som orquestral genérico de fantasia, e a única música completa do filme, interpretada pela cantora escocesa Julie Fowlis, foi gravada em parte em gaélico escocês. Um pequeno detalhe, mas que demonstra a seriedade com que a produção tratou a cultura da qual estava tomando emprestadas suas imagens, em vez de tratar a Escócia como um mero pano de fundo medieval genérico. O trabalho de desenvolvimento dos personagens em Valente é excelente em todos os aspectos. Billy Connolly nasceu para dublagem, pelo menos no nicho muito específico de escoceses fanfarrões. Os fãs de sua comédia maníaca e profana finalmente podem compartilhá-lo com seus filhos pequenos, aqueles jovens demais para se lembrarem de A Ilha do Tesouro dos Muppets. A reação negativa foi imediata e estrondosa, de pais, críticos e fãs. E a própria Brenda Chapman se manifestou publicamente contra a reformulação, chamando-a de um retrocesso para um personagem criado para resistir exatamente a esse tipo de transformação. A Disney discretamente retirou a arte em poucas semanas e retornou em grande parte a um design mais próximo do original do filme. É um eco estranho, quase perfeito demais, do argumento central do filme. Tentar moldar uma filha de personalidade forte em uma versão mais comercial e palatável de si mesma não a honra. Apenas repete o erro sobre o qual a história passou 90 minutos alertando. Elinor aprende essa lição dentro do filme. O estúdio, por sua vez, demorou um pouco mais para aprendê-la fora dele. Dadas publicamente na época foram as usuais palavras do estúdio sobre diferenças criativas. E Chapman falou desde então com cautela sobre o quão dolorosa foi essa transição. Quando Valente ganhou o Oscar de melhor animação, Chapman se tornou a primeira mulher na história a receber esse prêmio específico, tecnicamente compartilhado com os diretores que a substituíram. É uma nota de rodapé estranha e um tanto triste que fica abaixo de um filme sobre uma mulher lutando para ser ouvida em seus próprios termos. Guarde isso na memória. Vai importar novamente mais tarde. O filme começa com uma lembrança,
não com uma cena no presente. Uma escolha deliberada. A jovem Merida, talvez com 6 anos, recebe seu primeiro arco do pai, o rei Fergus, em uma colina que parece menos um reino e mais um mundo particular que os dois compartilham. É uma cena calorosa, engraçada. O tipo de cena que a Pixar faz melhor do que quase ninguém. E então, na mesma sequência, o urso demoníaco Mordu ataca. Fergus perde uma perna defendendo sua família e o conto de fadas dá uma guinada para algo mais próximo do terror folclórico antes mesmo do título aparecer. Essa mudança brusca é o filme inteiro em miniatura. Uma obra que constantemente apresenta um gênero e entrega outro. Corta para o presente. Merida agora é adolescente, e o filme tem o cuidado de nos mostrar exatamente o que se cristalizou nos anos entre aquela colina e agora. A rainha Elinor assumiu quase que completamente a educação de Merida, postura, bordados, a maneira correta de entrar em um cômodo, enquanto Fergus fica com as partes divertidas, caça, armas, histórias mirabolantes ao redor da fogueira. A casa está dividida nitidamente entre quem pode se divertir com Mérida e quem tem que civilizá-la. E você consegue sentir, mesmo antes de qualquer diálogo explicitar isso, que essa divisão está exaurindo a todos. O evento que desencadeia tudo é a chegada de 3 clãs aliados, Macintosh, MacGuffin e Dingwall, cada um apresentando um herdeiro para competir pela mão de Mérida, pois a tradição dita que o primogênito da família real se casa com o vencedor de um concurso escolhido pela própria princesa. Merida recebe o concurso e imediatamente o transforma em arma. Escolhe arco e flecha, entra no campo e atira para conquistar sua própria mão, humilhando publicamente 3 clãs e sua mãe em uma única tarde. Essa é a primeira flecha. Não é sutil e não deveria ser. É pura afronta sem nenhum plano por trás. Uma adolescente destruindo um acordo com o qual nunca concordou, sem ainda ter ideia do que realmente quer. Note que o filme não recompensa esse momento como um triunfo. Fergus ri, encantado, porque só vê o espetáculo. Elinor fica horrorizada, porque é ela quem terá que manter a aliança unida depois. E Merida sai furiosa, sentindo-se justa e, ao mesmo tempo, com sentimentos conflitantes, o que representa um estado emocional adolescente muito mais honesto do que a maioria dos filmes de animação se atreve a abordar. A luta que se segue nos aposentos de Elinor é, quadro a quadro, a cena mais raivosa que a Pixar havia criado até então. Merida rasga a tapeçaria da família que Elinor passou o filme inteiro costurando, arrancando a figura bordada de si mesma da mãe, e Elinor, em retaliação, joga o arco de Merida no fogo. É um momento genuinamente doloroso, 2 pessoas que se amam buscando aquilo que mais machucará na outra, e ambas conseguindo. Merida foge. E é aqui que a história deixa de ser um drama de amadurecimento sobre uma princesa teimosa e se transforma em algo mais próximo de uma fábula sobre consequências, porque Mérida cavalga pela floresta, segue um rastro de fogos fátuos, que no folclore em que o filme se baseia, dizem que levam você ao seu destino ou à morte. E encontra a cabana de uma bruxa. Ela pede um feitiço, algo para mudar sua mãe. Não para falar com ela, não para persuadi-la, para transformá-la. Eis a questão sobre esse pedido, e essa é a decisão estrutural mais inteligente de todo o filme. Merida consegue exatamente o que pediu, e é um desastre, porque o que ela pediu nunca foi realmente possível de conceder com segurança. O feitiço da bruxa transforma Elinor em um urso, literalmente, fisicamente. E o filme não perde tempo em garantir que você entenda o peso dessa transformação, porque já nos contaram a lenda de Mordu. Muito antes da época de Fergus e Elinor, um antigo príncipe, o mais velho de 4 irmãos reais, queria toda a força do reino para si. Ele visitou uma bruxa, pediu um feitiço que lhe concedesse a força de 10 homens e o recebeu na forma do corpo de um urso,
que o consumiu por completo até que nada restasse do príncipe. Apenas um monstro, vagando pela floresta, incapaz de voltar à sua forma original, incapaz de falar, incapaz de ser convencido pela família que abandonara para conseguir o que queria. Essa não é uma história de fundo qualquer de um monstro da semana. É exatamente o que está acontecendo com Elinor em tempo real, e o filme confia que você perceberá o paralelo sem explicá-lo explicitamente nos diálogos. O orgulho, a recusa em ceder, a recusa em ouvir, é o que transforma as pessoas em algo menos que humanas neste mundo. Mordu é o que acontece quando esse processo termina. Elinor é o que acontece quando ele está apenas começando, e ainda há tempo para impedi-lo. E é aqui que o filme se torna verdadeiramente inteligente com sua própria metáfora. No momento em que Elinor se transforma em urso, ela perde a capacidade de falar. Toda a sua autoridade, seu controle, sua compostura cuidadosamente mantida como rainha, todo o conjunto de ferramentas que ela usou por anos para gerenciar e moldar sua filha, desaparece num instante. Ela não pode dar sermões. Ela não pode corrigir a postura de Merida. Ela pode grunhir, gesticular e sentir medo. O que significa que, pela primeira vez no filme, Merida precisa realmente prestar atenção à mãe em vez de reagir a ela. Precisa ler seu rosto, seu corpo, seu medo. Precisa adivinhar o que ela precisa e acertar, porque não há mais nenhum canal de comunicação aberto entre elas. O feitiço não transformou apenas o corpo de Elinor. Ele eliminou todas as ferramentas que as duas usavam para evitar se ouvir de verdade e as forçou a uma situação em que a única coisa que restava era a atenção plena. A parte central do filme, as duas se atrapalhando juntas pela floresta, Elinor, a ursa, pescando com um instinto que a horroriza e fascina ao mesmo tempo, Merida ensinando à sua mãe, de todas as pessoas, como sobreviver na natureza selvagem da qual sua mãe sempre a manteve um pouco afastada, funciona como comédia à primeira vista. É genuinamente engraçada. Mas também é a primeira vez em todo o filme que essas duas personagens estão do mesmo lado de um problema, em vez de lados opostos de uma discussão. Isso não é por acaso. É intencional. A bruxa deixa para Merida um aviso envolto em um enigma. O feitiço deve ser desfeito antes do segundo nascer do sol ou se tornará permanente. Elinor permanecerá transformada em urso para sempre. E o método é específico. Merida deve remendar o laço rompido pelo orgulho. Durante a maior parte do segundo ato, tanto Merida quanto o público presumem que isso é uma metáfora para reparar a tapeçaria literal que ela rasgou em um acesso de raiva. Costurar o tecido, consertar a mãe, pronto. É uma interpretação satisfatória e concisa, e o filme permite que você acredite nisso até o clímax provar que não é suficiente. Porque o orgulho nesta história não é apenas de Mérida, é também de Elinor, sua insistência na tradição, na etiqueta, em moldar sua filha em uma versão de rainha que se encaixe no papel, em vez da pessoa que está diante dela. E é também de Fergus, seu instinto de resolver problemas primeiro com uma lâmina e nunca com perguntas, o que quase leva à morte de sua própria esposa, transformada quando ele a confunde com o monstro que lhe arrancou a perna anos antes. O laço rompido pelo orgulho não é um pedaço de pano. É o hábito de toda a família de se controlar em vez de realmente se ver. A tapeçaria é apenas o símbolo visível disso. Lembro-me de quando a Pixar Animation representava tudo o que havia de glorioso, extraordinário e sim ousado nos longas-metragens de animação. Durante anos, a Pixar Animation foi tão confiável que era quase impossível conter a expectativa criada enquanto se aguardava seu próximo filme. Com a Pixar, até mesmo um filme fraco para os seus padrões era considerado uma delícia cinematográfica. Quando acertavam em cheio,
Como frequentemente acontecia, a Pixar alcançava a perfeição cinematográfica. Mesmo quando apenas chegavam perto, a Pixar permanecia inquestionavelmente no escalão superior dos estúdios de animação. Então, a Disney chegou. Eu adoro a Disney. Não me interpretem mal. Cresci assistindo ao programa infantil O Maravilhoso Mundo de Disney na televisão e sou fã há muito tempo dos trabalhos cinematográficos do estúdio, tanto em live action quanto em animação. A Disney, no entanto, está inevitavelmente sujeita aos interesses de seus acionistas e, como tal, não é difícil observar em sua filmografia a influência do dinheiro em suas produções e campanhas de marketing. Para sermos honestos, até mesmo suas campanhas mais emotivas parecem um tanto calculadas. A Pixar, apesar de ter alcançado um enorme sucesso de bilheteria, sempre pareceu transcender o dinheiro ou, pelo menos, equilibrar as finanças com sua integridade artística. De alguma forma, a Pixar sempre conseguiu fazer a diferença e lucrar. Carros 2, de 2011, encerrou a longa sequência de animações da Pixar aclamadas pela crítica. Embora o filme não tenha sido um fracasso de bilheteria, foi a primeira vez que se podia olhar para um filme de animação com o selo Pixar Animation e pensar em Disney. Agora aconteceu de novo. Valente não é um filme ruim. Valente é um filme da Disney. Valente teve seu marketing centrado no fato de que, pela primeira vez, um longa-metragem de animação da Pixar tem uma protagonista feminina. É uma estratégia óbvia para atrair o público jovem feminino e muito provavelmente funcionará, apesar dos trailers não criarem muita expectativa. Valente me entreteve do começo ao fim, mas o filme nunca me cativou completamente, apesar do talento visual característico da Pixar e de sua mensagem positiva e inspiradora. Eu gostei de Valente. Gostei mesmo, mas eu queria amar Valente. Queria que Valente me emocionasse profundamente como Toy Story 3, me hipnotizasse como Up, ou até mesmo me estimulasse intelectualmente como Wall-E. Não aconteceu. Valente me entreteve, apesar do uso completamente dispendioso da animação 3D, mas, mesmo com o fiasco que foi Carros 2, isso simplesmente não é suficiente para me entreter com um filme da Pixar. O filme gira em torno de Mérida, Kelly MacDonald, uma jovem escocesa que vive em uma época mítica com seu pai, o rei Fergus, Billy Connolly, e sua mãe, a rainha Eleanor, Emma Thompson. Ela leva uma vida bastante feliz e o filme começa com ela sendo incentivada por seu pai a explorar suas tendências mais molecas com um lindo arco de madeira que ganhou de presente de aniversário. Sua mãe, é claro, preferiria que ela agisse mais como a princesa que é e será. Em pouco tempo, ela tem 3 irmãos deliciosamente travessos e se torna ainda mais submissa à determinação de sua mãe em criá-la como uma jovem dama. Quando sua mãe leva tudo ainda mais longe e oferece sua mão em casamento a um jovem a ser escolhido entre um trio bastante heterogêneo de rapazes da região. Gostaria de contestar um pouco a forma como Valente foi recebido quando foi lançado, porque as críticas da época, e houve críticas reais, este continua sendo um dos filmes mais controversos da Pixar entre os críticos. Se concentraram principalmente na ideia de que o enredo era genérico. Acho que a leitura não capta a essência da estrutura tradicional do filme. Valente se apresenta exatamente como o público espera: princesa, pretendentes, um pacto mágico, justamente para subverter essa expectativa na segunda metade. Não há príncipe para casar, nem qualquer subtrama romântica, o que era realmente incomum para o gênero na época. Não há vilão para derrotar no sentido convencional. Mordu é mais uma advertência em forma humana do que um antagonista com motivações. O reino da Escócia, felizmente livre dos conquistadores ingleses neste momento, repousa sobre uma frágil aliança de senhores da guerra.
Os esforços bem-intencionados da rainha Elinor visam transformar Mérida em uma bela noiva para um dos príncipes vizinhos e, assim, garantir a paz futura. No momento marcado, os senhores das províncias vizinhas, Kevin McKidd, Robbie Coltrane e Craig Ferguson, chegam com seus filhos solteiros a reboque. Não surpreendentemente, cada um dos pretendentes reais é uma espécie de bobalhão sem charme. Apesar dos apelos da mãe para que se comportasse, Merida acha tudo muito ordenado e restritivo. Após recusar alegremente todos os seus pretendentes, ela decide reescrever o próprio destino. Dada a sua ousadia e o seu excelente conhecimento de folclore, não é surpresa que ela saiba exatamente como fazer isso. Ela simplesmente segue os fogos fátuos. No fundo da floresta vive uma velha bruxa, Julie Walters, com o poder de mudar o destino de uma pessoa. Enquanto isso, há mais do que apenas a decepção da mãe à espreita nos calcanhares de Merida. Um urso enorme e malévolo chamado Mordu ronda a floresta, temido por todos com razão. Toda a estrutura de um conto de fadas está presente justamente para que o filme mostre que o verdadeiro problema da magia nunca foi o feitiço. Foram duas pessoas que pararam de se ouvir anos antes da bruxa entrar na história. É uma premissa muito mais estranha e melancólica para uma aventura animada do que a divulgação sugeriu, e acredito que essa discrepância entre a promessa do trailer e os reais interesses do filme seja um dos principais motivos para minha demora em sua reavaliação. Vale ressaltar também que a qualidade técnica deste filme é extraordinária, mesmo para os padrões da Pixar. O cabelo da Merida, mais de 1.500 cachos simulados individualmente, cada um reagindo de forma independente ao vento, à água e ao movimento. Exigiu a criação de ferramentas de animação completamente novas, pois nada existente seria capaz de lidar com um cabelo de tanto volume e com comportamentos tão complexos. A equipe de produção viajou para a Escócia para estudar a luz, a textura e a geografia das terras altas. E isso transparece em cada plano aberto da névoa sobre as colinas. A trilha sonora de Patrick Doyle se apoia em instrumentação celta autêntica, em vez de um som orquestral genérico de fantasia, e a única música completa do filme, interpretada pela cantora escocesa Julie Fowlis, foi gravada em parte em gaélico escocês. Um pequeno detalhe, mas que demonstra a seriedade com que a produção tratou a cultura da qual estava tomando emprestadas suas imagens, em vez de tratar a Escócia como um mero pano de fundo medieval genérico. O trabalho de desenvolvimento dos personagens em Valente é excelente em todos os aspectos. Billy Connolly nasceu para dublagem, pelo menos no nicho muito específico de escoceses fanfarrões. Os fãs de sua comédia maníaca e profana finalmente podem compartilhá-lo com seus filhos pequenos, aqueles jovens demais para se lembrarem de A Ilha do Tesouro dos Muppets. A reação negativa foi imediata e estrondosa, de pais, críticos e fãs. E a própria Brenda Chapman se manifestou publicamente contra a reformulação, chamando-a de um retrocesso para um personagem criado para resistir exatamente a esse tipo de transformação. A Disney discretamente retirou a arte em poucas semanas e retornou em grande parte a um design mais próximo do original do filme. É um eco estranho, quase perfeito demais, do argumento central do filme. Tentar moldar uma filha de personalidade forte em uma versão mais comercial e palatável de si mesma não a honra. Apenas repete o erro sobre o qual a história passou 90 minutos alertando. Elinor aprende essa lição dentro do filme. O estúdio, por sua vez, demorou um pouco mais para aprendê-la fora dele.